Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, é o Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo de nossa playlist Objetos Sagrados. E dessa vez eu vim falar para vocês a respeito do famoso terço utilizado pelos padres, pelos bispos, pelos sacerdotes da igreja, com o intuito realmente de mostrar a sua fé ao seu Deus. Muito bem, mas para fazer isso, obviamente, nós temos que entrar no conceito de prece. Afinal, é uma forma de manifestação de sua religiosidade. Mas o que significa prece? Bom, a prece, ela do latim, significa preie, ou precarius, ou seja, obter, por súplica. Uma forma tradicional aí de misticismo, por que não? Os padres também possuem um pouquinho de misticismo. Afinal, você utiliza por meio de um colar de contas e orações para atingir a sua divindade. Isso é, obviamente, algo místico que eles estão praticando. É uma fonte considerada até mesmo sobrenatural ou fenomenal. Mas, infelizmente, a prece, se você pegar o Antigo Testamento dos israelitas, ele se remetia a um ato de sacrificar e queimar animais como sacrifícios a Deus. Bom, essa tradição judaica também ela é refletida em outras culturas no mundo, até mesmo a religião africana, ela pratica o sacrifício de animais em louvor às suas divindades. Mas, obviamente, se o judaísmo fosse praticado ainda dessa maneira, ele seria considerado muito perverso e, obviamente, cruel aos olhos dos humanos. Mas, em contrapartida, a prática cristã de perseguir aí mulheres inocentes acusadas de bruxaria e queimá-las vivas era praticamente uma forma de exorcismo e aprovado pela Igreja de Deus. De qualquer maneira, esse famoso colarzinho de contas, ele ajuda você a utilizar como se fossem mantras, ou seja, os antigos místicos asiáticos manuseavam ritualisticamente contas circulares presas a um pequeno fio. Essas contas refletiam, obviamente, várias cores e eram compostas por várias substâncias e ela tinha um sentido religioso. Bom, São Basílio, por exemplo, o bispo de Cesária do século IV, ele introduziu um dispositivo semelhante aí no cristianismo. Um cordão feito de lã com 100 nós. Esse ele é chamado de Shakti, ou dividido em cada 25 nós por um nó maior ou uma conta. Mas na mesma época, o monge oriental Sampacomino rezava com um cordão com nós. Porém, o diabo ele conseguia desfazer nó por nó. Pacomino então criou um método aí mais secreto de costurar os nós. Um de seus contemporâneos, o famoso São Paulo, o eremita, usava pedregulhos para acompanhar suas preces. Os pedregulhos eles foram utilizados pelos cristãos no século XII, até mesmo junto com feijões, nozes, grãos diversos e até fragmentos de ossos. Então, em um dado momento, o famoso São Domingo, o fundador dos frades pregadores, introduziu os cordões com nós. A partir dele surgiu o famoso Rosário Católico. Isso trouxe um ponto de partida muito interessante junto ao conceito dos místicos asiáticos. Afinal, o uso de contas ele foi condenado pela Igreja como uma forma de feitiçaria. E o mais curioso é que todos esses objetos, como as contas, as nozes, os pedregulhos ou qualquer substância utilizada para você praticar esse tipo de ato, eles foram considerados como talismãs derivado do grego telesma, um objeto consagrado ou sagrado, usados aí então para contagem, adivinhação ou como auxílio para meditação. Considerava-se que eles representavam extensões lógicas de um processo espiritual. O mesmo pode ser considerado para a água benta e outros dispositivos do cristianismo. Eles são considerados como amuletos para influenciar as pessoas em certas situações por meio de um desígnio religioso. Mais uma vez, como o caso de todos os sacramentos e exorcismos, tais amuletos fazem do cristianismo uma religião de magia, uma influência inexplicável ou extraordinária aí para produzir resultados inesperados. Mas mesmo assim a Igreja ainda condena e denuncia a prática de magia por qualquer grupo ou religião como profana. A teologia católica chega até mesmo a afirmar que a magia de outras culturas é uma tentativa de realizar milagres por meio de outros que não pela graça de Deus. Determina-se então, portanto, que a invocação de Jesus ou mesmo a manifestação do nome de sua mãe pode ser considerado um rito legítimo. Mas a doutrina diz o seguinte: a magia então torna-se uma arte de realizar certas ações que estão além da capacidade humana, contando então com o auxílio de poderes que não são divinos. A Igreja então condena a magia,
pois todo ato mágico, se levado a sério, é baseado na expectativa de uma interferência aí de demônios ou de almas perdidas. E o mais curioso é que todos aqueles que praticam tais atos, eles são considerados como hereges pela igreja e feiticeiros e magos e até mesmo bruxas. Eles realizavam milagres sem a autorização da instituição cristã, que supõe ter direito ao monopólio sobre o sobrenatural. A igreja defende, assim, essa posição autoproclamada de instituição de magia sagrada. Bom, ao enfrentar inúmeros problemas que supostamente tinham origem diabólica, a igreja tornou-se obrigada a reconhecer que ela mesma criava muitos deles. Os monges e bispos basicamente criaram a imagem associada ao diabo no auge de sua influência. Leis foram criadas para impedir que as pessoas lidassem com o oculto, mas essas leis serviam realmente como um aviso à margem do rio, como se fosse proibido pescar. Mas, obviamente, no sentido de que um aviso como esse serve apenas para criar uma impressão de que os poucos que se arriscassem, obviamente, encontrarão muitos peixes ali. Bom, desde os primórdios, os clérigos foram capazes de se assustar com as próprias superstições. Bom, em certa ocasião, o próprio padre Gregório VI estava consagrando uma antiga igreja ariana ao culto católico quando, com o auxílio de certas relíquias sagradas, realizou um exorcismo do diabo. Porém, o ritual ele foi interrompido quando Satanás surgiu de forma como um grande porco, fazendo com que o local fosse imediatamente evacuado. Bom, meus amigos, isso é uma história muito interessante, atrelada à famosa história do rosário, porque o rosário torna-se, então, um objeto considerado sagrado. A igreja possui objetos sagrados, por mais que as pessoas não considerem padres e bispos ou mesmo sacerdotes da igreja como figuras sagradas, mas eles são. O rosário é um objeto sagrado, a água benta é um objeto sagrado, a própria cruz é utilizada como um objeto sagrado. Caso vocês não saibam, ela é utilizada em tantos os rituais maior quanto menor durante o exorcismo. A questão, por exemplo, do rosário, ele é muito curioso, pelo fato das contas, pelo fato de como ele é feito, pelo fato da maneira como você se conecta com a sua divindade, utilizando o seu rosário. Eu não tenho rosários em casa, esse aqui foi um objeto que eu ganhei, é um rosário de ametista, ok? Ele é pesado, são pedras de verdade, são pedras preciosas e ele não serve no meu pescoço, mas ele torna-se um objeto religioso, o qual tem todo o meu respeito, por que não? Eu utilizo ele pouquíssimas vezes, mas ele fica aqui. Eu gosto dele, não tenho por que não tê-lo na minha casa, afinal é um respeito a quem me deu e é um respeito à cristandade, já que ele representa o cristianismo ou o catolicismo. Eu acho legal, eu tenho na minha casa, eu só tenho este, não tenho outros rosários, infelizmente, mas eu acho ótimo. Eu acho um grande presente esse tipo de objeto e nos remete, obviamente, à energia do catolicismo. Como vocês sabem, eu sou batizado no budismo, mas por que um monge budista ou uma pessoa budista teria um objeto como esse? Eu nasci católico. Eu fui batizado inicialmente na igreja católica. Então, por que eu não posso tê-lo? Eu fiz todas as etapas, eu fiz a crisma, fiz a comunhão, eu fiz todas as etapas dentro da igreja católica de acordo com a minha família. A minha família gostaria que eu realmente seguisse o catolicismo, mas eu não segui. Mas eu segui passo a passo o caminho ao catolicismo. Então, eu tenho, gosto, representa um pouco a história do meu passado e carrego ele como um objeto sagrado. Mas lembrem-se, além, obviamente, da história de como ele é feito, nós também temos a história de que ele é um objeto sagrado aos olhos da igreja. Então a igreja também torna-se mística aos olhos de outra religião. Por que não? Ela tem seus objetos sagrados e a sua forma de se conectar a Deus. Bom, meus amigos do canal, eu espero que vocês tenham gostado dessa fantástica história sobre o terço. Eu tenho o meu, acho legal e vou mantê-lo comigo. Bom, quero agradecer a todos vocês, a todos os novos inscritos, todos aqueles que estão entrando no canal agora, estão se deliciando com todas essas playlists bem legais. Muito obrigado pelo apoio, obrigado à família Spook House do Facebook, eu não esqueci de vocês. Muito obrigado à família do Spook House das Casas Assombradas do Twitter e, obviamente, aqueles que escrevem aqui nos comentários e elogiam o canal. Muito obrigado a todos vocês e eu espero vê-los em breve nessa incrível playlist. E se acostumem. Bons sustos a todos!